Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, neste domingo, dia 21 de agosto de 2022, em nossa série Encontros com a Paz. Quando fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos falar do capítulo 42, que tem como título Sempre Vivos. Neste capítulo, Emmanuel coloca uma passagem de Jesus que está em Marcos, capítulo 12, versículo 27, que diz assim: Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, errais muito. Jesus está em Marcos, capítulo 12, versículo 27, capítulo 42 do livro Pão Nosso, Sempre Vivos. E aí Emmanuel fala: considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, de quando em quando nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação usual. No entanto, é imprescindível entendê-la, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então, nesses dois pontos iniciais, Emmanuel nos fala da necessidade de, muitas vezes, se utilizar da palavra morte no trato com as pessoas que estão aqui encarnadas. Uma necessidade de escrita para que nós, os encarnados, possamos ter uma noção daquilo que o Espírito está querendo nos mostrar através daquela palavra, através daquela frase, daquele parágrafo, daquele texto. Então, muitas vezes, é necessário, sim, para o bom entendimento de nós que ainda estamos aqui encarnados, se utilizar da palavra morte. Importante sempre lembrar que nós temos que entender que muitas pessoas que não são espíritas, ou pessoas que são de outras religiões e que gostam de ler as obras espíritas, muitas vezes necessitam deste tipo de vocabulário para que possam entender e compreender aonde o espírito deseja chegar com a utilização daquela palavra. E ele nos reforça dizendo que se há algo que nós podemos anexar à palavra morte, é a da consciência denegrida no mal, torturada de remorso ou paralítica nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. Então, ele nos mostra que a pior morte para o espírito é a da consciência. Quando esse espírito, muitas vezes envolvido no mal, muitas vezes envolvido no remorso, ou paralisada naquela
marginalidade, da insensatez e do crime, ela se perde completamente na sua atividade rotineira e cotidiana. E se formos analisar com razão e bom senso, observamos que a orientação de Emmanuel é muito verdadeira. Talvez para todos nós, a pior morte é realmente a morte da consciência. Daquela consciência que está em paz, daquela consciência que muitas vezes, compreendendo as suas próprias limitações, se perde nos caminhos da vida, envolvida, como ele diz, no crime, na insensatez, no mal, no remorso, no medo, na culpa. E olhem que isso é, hoje em dia, um mal que faz parte de muitas almas que estão aqui encarnadas. Muitas delas que carregam sozinhas o seu sofrimento e a sua própria desgraça. Muitas delas que muitas vezes procuram ajuda e amparo de profissionais, de amigos e de familiares. E, infelizmente, muitas delas que, desesperadas, sem enxergar uma solução qualquer, se entregam ao suicídio e à morte prematura, à morte física do corpo, pois a sua própria consciência, muitas vezes, já estava morta em virtude dos desalinhos cometidos ao longo da caminhada. Então, nós observamos que todas as vezes que nós estamos lendo obras referentes à doutrina espírita, referentes aos ensinamentos de Jesus, elas estão sempre atualizadas no momento em que vivemos. Porque, como estamos num mundo de provas e expiações, nós ainda estamos num mundo de provas e expiações, esses textos estão diretamente ligados ao momento em que nós estamos vivendo. Olhar para os ensinamentos de Jesus há mais de 2000 anos atrás e olhar, por exemplo, para as mensagens trazidas por Emmanuel há 30, 40, 50, 60 anos atrás, através do Chico, elas ainda são todas absolutamente atuais para todos nós. Como se o Espírito, ou como se Jesus estivesse presente neste instante, falando para nós o que está acontecendo. Ele continua dizendo: é chegada a época de reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Em virtude de tardar semelhante conhecimento dos homens, é que se verificam grandes erros. Em razão disso, a Igreja Católica Romana criou, em sua teologia, um céu e um inferno artificiais. Diversas coletividades das organizações evangélicas protestantes apegam-se à letra, crentes de que o corpo, vestimenta material do espírito, ressurgirá um dia dos sepulcros, violando os princípios da natureza. E inúmeros espiritistas nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas e aéreas, errando
indefinitivamente. Então, nesses dois pontos, primeiro ele nos pede para que compreendamos que chegou o momento, chegou a época, chegou a hora de reconhecermos que perante a criação eterna e divina, somos todos vivos. Vivos como espírito e vivos como almas encarnadas aqui na Terra. E aí ele faz uma demonstração, por exemplo, na Igreja Católica Romana, a criação do céu e o inferno. O céu para aqueles que são puros, que compreenderam e realizaram de forma correta o seu trabalho religioso. E inferno para aqueles que se julgam culpados perante a vida e perante as pessoas. Já a Igreja Evangélica Protestante mostra-nos uma realidade completamente diferente, em que, em determinado instante, o corpo voltará à vida para que possa seguir as suas atividades, indo completamente contra aos princípios da ciência e aos princípios da verdade, se importando muito mais com a letra do que com o fundo daquilo que está por detrás da letra. E, por último, os inúmeros espiritistas que acreditam serem os espíritos, como ele mesmo diz, fantasmas de laboratório, formas esvoaçantes, vagas e aéreas. E a doutrina espírita nos traz uma outra visão, a visão de que realmente, utilizando-nos de um corpo físico ou fora deste corpo físico, todos nós estamos sempre vivos, porque somos criaturas vivas de Deus. E ele termina falando: quem passa pela sepultura prossegue trabalhando, e aqui, quanto aí, só existem desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além de seus círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos, nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta de aprimoramento. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Olha que bonito. Primeiro, quem passa pela sepultura prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, só existem desordem, só existe desordem para o desordeiro. Na crosta da terra ou além dos círculos, permanecemos vivos invariavelmente. Então, quando desencarnamos, vamos continuar a realizar do outro lado da vida aquilo que fazíamos aqui. Vamos nos encontrar do outro lado da vida os amigos que tínhamos aqui. Vamos nos alimentar do outro lado da vida com tudo aquilo que plantamos aqui. Então ele diz: só há desordem para o desordeiro. Não te esqueças, pois, de que os desencarnados não são magos nem adivinhos, são irmãos que continuam na luta do aprimoramento. Aquela velha e tradicional imagem que fazemos dos espíritos, que podem nos trazer receitas prontas para nos dar
a informação do caminho mais correto de que devemos seguir, como se eles fossem, como diz Emmanuel, os nossos magos, os nossos adivinhos, esquecendo-nos que temos o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha para decidirmos o que é melhor para nós. Por isso que a doutrina nos incentiva a estudar, a aprender um pouco mais, para que possamos discernir o bom do ruim, o certo do errado, aquilo que é bom e proveitoso para nós e aquilo que não é bom e nem proveitoso para nós. Ao desencarnar, todos são irmãos em jornada evolutiva que continuam a sua luta de aproveitamento e de aprimoramento. Todos nós estamos na luta. Nós, espíritos em evolução, encarnados aqui na Terra, e todos os demais espíritos que nos cercam, independente da condição evolutiva, moral e de luz que já tenham obtido. Se olharmos, por exemplo, um espírito como Bezerra de Menezes, Sheila, Eurípides Barçanufo e tantos outros, eles também continuam na luta de aprimoramento. São lutas diferentes, são trabalhos diferentes, mas todos nós continuamos nesta luta de aprendizado. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, onde as sombras impedem a visão gloriosa da vida. Quando nos dedicamos ao bem, quando nos dedicamos à caridade em favor do próximo, estamos nos alimentando de luz, para que não sejamos cercados pelas sombras da vida material, nem da vida espiritual, para que tenhamos o amparo e assistência de espíritos que estejam no mesmo grau evolutivo que nós, ou até melhores do que nós, para que continuemos a nossa luta de aprimoramento e aperfeiçoamento no momento do desencarne, mas não no momento da morte. Porque a morte, como diz Emmanuel, é apenas a morte da consciência. E se estamos em paz com a nossa consciência, não vamos morrer, vamos apenas desencarnar, vamos apenas nos despojar do corpo físico, que é o nosso veículo atual, para continuarmos a nossa caminhada em espírito e, se for necessário, termos uma nova oportunidade para dar continuidade aqui ao trabalho que precisamos realizar. E ele termina dizendo: guardemos a lição do Evangelho e jamais esqueçamos que nosso Pai é Deus dos vivos e mortais. Deus é o nosso Pai, dos vivos e mortais. Dos vivos, porque encarnado eu estou vivo, desencarnado estou vivo. Consequentemente, sou um espírito imortal. Então fica aí a nossa reflexão desta tarde de domingo. É sempre uma alegria tê-los aqui conosco para que possamos, de uma maneira muito simples, mas assim muito objetiva e direta, refletir um pouco a respeito das lições do livro Pão Nosso. Hoje o capítulo 42, Sempre Vivos. Lembrá-los que daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos a nossa outra série dos domingos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouquinho, às 20 horas. Permaneçam conosco, ajudem-nos na divulgação, inscreva-se em nosso canal e compartilhe a nossa programação com os seus amigos e familiares, para que possamos levar a mensagem do Cristo e da doutrina ao coração de todos aqueles que precisam.
Desejo a você e a todos que nos acompanham um feliz domingo, de muita saúde, de muita paz, um bom descanso e uma semana abençoada, de muito trabalho, de muita reflexão, de muita saúde e alegria. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço.